graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Nós estamos encerrando esse livro hoje, essa série em Abacuque, cujo tema é O Justo Vive por Meio da Sua Fé. Esse é o grande tema do livro de Abacuque e ele, em sua profecia, ele traz justamente essa realidade. A profecia de Abacuque, ela nos mostra, ela nos revela, né, como o crente ele vive por meio da sua fé. E é interessante que o contexto do livro é um contexto bem apavorante para a realidade do povo da tribo de Judá. Deus estava ajuizando essa nação devido ao seu pecado. O profeta, ele ora a Deus, pedindo que Deus faça a sua justiça, pedindo que Deus avivasse a sua obra no meio do seu povo. E Deus diz, eu vou avivar, Abacuque. Eu vou levantar a Babilônia para destruir e para levar vocês cativos para lá. Essa é a resposta de Deus à oração de Abacuque. Mas também, Abacuque, lá na frente também eu vou ajuizar a Babilônia pelo seu excesso sobre a destruição de Judá. E o fato é que Abacuque fica impactado com a resposta de Deus diante da calamidade e do caos que se aproxima e que se torna uma realidade para esse povo. Então o livro de Abacuque ele vai nos ensinar, ele ensina como é que o crente, o fiel, como é que o justo, o remanescente, ele vive por meio da sua fé nesse contexto de desintegração social, desintegração econômica, desintegração familiar, porque tudo isso foi trazido pela Babilônia quando levou o povo de Judá cativo para as suas terras. E o livro vai mostrar como é que o justo, como é que ele deve exercer sua fé nesse contexto aí. É até uma profecia bem atual para os nossos dias de hoje. Então nós vamos ler apenas hoje os dois, do verso 17 ao verso 19. É o que nos compete hoje aqui, encerrando o livro. Capítulo 3, verso 17 a verso 19. E o tema que nós vamos tratar aqui na nossa pregação é a esperança redentiva no juízo de Deus. Diz assim, o verso 17 a 19 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então, a profecia de Abacuque ela foi cantada, né? Naquele contexto da história do povo de Judá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, a tua palavra, e ela, Senhor, ela é profundamente, Senhor, superior à nossa. Ela penetra os nossos corações, Senhor, e sonda e traz à tona a nossa própria realidade aos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a conhecer o Teu nome, a conhecer a Tua pessoa e, ao mesmo tempo, ser confrontado pela Tua santidade, Pai. E vermos em nós a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o nosso pecado e clamar do Senhor a Tua misericórdia e o Teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, a viver por meio da nossa fé, da fé de cada um, da minha fé pessoal. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Eu vou trazer aqui uma introdução, irmãos, como eu faço de costume, na minha exposição. Depois nós vamos entrar no contexto do livro. Depois vamos seguir aqui os dois pontos que esse texto nos mostra. Então vamos aqui partir para a nossa introdução, que tem a ver com o nosso tema, a esperança redentiva no juízo de Deus.
A palavra esperança, no contexto bíblico, é confiança na pessoa, na obra e nas promessas de Deus. Nesse sentido, é sinônimo de fé, da fé bíblica. Então, muitas vezes, a esperança bíblica, ela se confunde com a fé bíblica. Ela tem o mesmo significado, tem o mesmo conceito na Escritura. A palavra juízo, né, é a justa ação de Deus em condenar ou absorver povos, nações e pessoas. No caso aqui, a gente vai ver Deus condenando aqui duas nações, a Babilônia e Judá. O juízo de Deus é a obra do seu propósito redentivo, que produz a esperança do restabelecimento da sua justiça e paz para o seu povo. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. O propósito e objetivo do juízo de Deus. É muito claro aqui. O juízo de Deus é a obra do seu propósito redentivo, a gente não pode dissociar isso de jeito nenhum. Então, o juízo de Deus tem um propósito redentivo, que produz esperança, a esperança do restabelecimento da sua justiça e paz para o seu povo. É isso que Deus está fazendo com Judá aqui no contexto do livro. O juízo de Deus é a sua obra no meio do seu povo, revelando a sua santidade, a sua fidelidade e a sua redenção. A Bíblia revela diversas vezes Deus ajuizando o seu povo e as nações, com o seu povo para o arrependimento e retorno à sua aliança. Isso é um fato. A gente vê isso aqui na profecia de Abacuque. E com os povos impenitentes, aqueles que não se arrependem, não é? A sua condenação. Então, sempre o juízo de Deus, ele caminha na história bíblica, ele caminha na Escritura nessas duas perspectivas. Arrependimento, convicção de pecado, arrependimento e restauração, e condenação quando não há arrependimento e nem convicção de pecado. Sempre o juízo de Deus vai trazer, não é, esse impacto na vida das pessoas. Deus chamando elas para o arrependimento, que reconheçam Ele como Deus, se arrependam e se prostrem a Ele. Varques, um comentarista falando sobre esse texto aqui, ele diz o seguinte: Abacuque temeu a manifestação do juízo de Deus sobre Judá, está lá no verso 16. Mas o seu medo não veio da desconfiança ou da dúvida, pois ele sabia que Deus executaria o seu juízo sobre o seu povo e a Babilônia. Seu medo era o sentimento existencial normal que vem de quem vê o juízo de Deus de perto. No entanto, o seu medo foi superado pela esperança que ele expressou nas últimas linhas do seu livro magistral. É justamente isso que a gente vê aqui nos versos 17 a 19. Apesar do medo da realidade que se aproximava, do temor de vivenciar tudo aquilo ali do juízo de Deus, ele encerra o livro de uma maneira sublime, maravilhosa e esperançosa. Ele tem aqui duas palavras-chave, né, nesse livro aqui. Ainda que e todavia. São palavras que mudam o cenário, né, que transformam o cenário, que abrem uma perspectiva diferente, nova na visão do profeta. Ele vê além do caos, ele vê além do desastre, ele vê algo maior. Ele vê o quê? A restauração de Deus como seu Salvador. E é isso que a profecia aqui nos ensina. E como é que o justo vive? Dessa forma. Vivendo no meio do caos, mas olhando para frente, adiante, esperando em Deus, né, a sua salvação, a sua vitória. Outro comentarista aqui, chamado Corneli, ele diz o seguinte: Abacuque afirma que, apesar do sofrimento naquele dia terrível, que será a invasão da Babilônia, ele se alegra em Deus. Ele reconhece que Judá terá de sofrer as maldições da aliança. Por quê? Porque pecou contra Deus, né? Por sua desobediência. Mas, na mesma aliança, também contém palavras de esperança e restauração após o julgamento. Deus não abandonará o seu povo. É justamente isso que, da forma que Abacuque encerra o seu livro. Ele vê Deus cumprindo a sua aliança. Na desobediência, vem a maldição. Está aqui a maldição. E na mesma aliança, quando você se arrepende, Deus faz o quê? Transforma, traz a bênção, a redenção. Então é isso que ele está vendo aqui. A maldição e a redenção de Deus, né?
É justamente isso que o final do livro de Abacuque nos revela. A mesma aliança que contém as maldições e os juízos da desobediência é a mesma que revela a esperança da redenção para o pecador arrependido. Irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Que coisa tremenda. Que literatura do universo ou desse mundo você vai encontrar uma mensagem dessa forma. E geralmente a gente encontra o inverso. A gente lê os livros de filosofia, de sociologia, esses livros de autoajuda, você não vê essa esperança redentiva em suas linhas. Você não encontra isso. Em literatura humana nenhuma. A esperança do homem, da redenção do homem, da redenção da humanidade, não está no homem em si. Mas ele tem uma expectativa. Ele espera isso. Que Deus mude esse cenário. E vai mudar. Agora, aonde é que está sendo aplicado a sua confiança, a sua fé nele, para crer que Deus vai mudar essa realidade? Esse é que é o desafio, é que é o nosso desafio, o desafio da igreja. Foi o desafio de Abacuque. Não, a minha esperança é o Senhor. O juízo de Deus sobre o seu povo é o avivamento da sua obra no meio do seu povo. Ele tem caráter redentivo, o que é o seu juízo, levando o seu povo à convicção de pecado e arrependimento. A salvação e reconciliação, Deus nunca na história da redenção abandonou o seu povo. Ele sempre traz a reconciliação consigo por meio do seu arrependimento. É sempre Deus, irmãos, indo em busca do homem, em busca do seu povo, em busca da sua igreja, em busca do seu remanescente. Nunca é o inverso. A gente não tem a predisposição natural de buscar a Deus. Ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Se os crentes não tiverem o Espírito Santo, que promove, que levam a isso, ele não vai buscar a Deus. Ele não vai orar, ele não vai meditar, ele não vai ler a Escritura, ele não vem à igreja, ele vai viver da forma que ele acha que deve viver, mesmo sendo crente. Mas o que é que traz o crente à igreja? O que é que move isso? O que é que convence o seu coração dizendo, não, eu preciso ouvir a voz do Senhor? Você acha que é ele mesmo? Não, não é, irmãos. É o Espírito Santo de Deus, de tão frágeis e fracos que somos. Nós não temos em nós mesmos essa predisposição. Não, eu quero Deus. Eu quero Deus a todo custo. Não é assim que funciona. Porque a nossa tendência é sempre a rebeldia. Nunca a comunhão. É interessante isso. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Em que sentido o espírito milita contra a carne? Na rebeldia da carne. É onde ele está militando. Lutando. Para que o quê? A carne não vença. A carne não vença. Quando Abacuque ora pedindo o avivamento da obra de Deus no meio do seu povo, ele fala da ação do Espírito Santo, levando o povo de Deus à convicção de pecado e arrependimento. É isso que ele pede. Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo. De que maneira? Traz convicção de pecado e arrependimento. Irmãos, não pense que avivamento é uma explosão dos dons, das manifestações das maravilhas, de milagre, de língua, de profecia. Não é nada disso. O avivamento não tem essa característica. Não tem esse fervor da explosão dos dons na igreja. Não tem, irmãos. Isso não é avivamento. A gente olha para a igreja de Corinto, que é a igreja que era repleta de dons, e vem uma igreja carnal. Paulo fala sobre isso. Vocês são carnais. Vocês não são espirituais. Então, isso já aponta para isso. Avivamento não tem nada a ver com a manifestação dos dons espirituais, das maravilhas, de milagre, de cura, nada disso. O foco do avivamento o que é? É quebrantamento, convicção de pecado e arrependimento. Isso é avivamento. É o que está acontecendo aqui na profecia de Abacuque. Deus levando a nação de Judá ao arrependimento, avivando a sua obra no meio do seu povo, por meio do seu juízo. É isso que nos impacta, irmãos. Como é que Deus, amoroso,
como a gente conhece, bondoso, misericordioso, vai avivar a obra do seu povo por meio de juízo, do seu juízo. Isso não contradiz a nossa ideia que nós temos de Deus, muitas vezes? Você acha que Abacuque se conformou com isso? Não, ele questiona aqui a Deus 2 vezes por causa disso. Então, Deus, irmãos, ele não dá satisfação, nem a mim, nem a você, dos seus propósitos redentivos. Ele age sem dar a menor satisfação, porque ele sabe o que é melhor para nós. E nem sempre, irmãos, a gente vai entender a ação de Deus na história, na nossa vida. Muitas vezes é algo assim que nos deixa apavorados, sem entender a situação. Mas é Ele que está agindo. Como no caso aqui, né, de Deus levantando a Babilônia para levar Judá cativa. E levou e ficaram 70 anos cativos lá da Babilônia. O contexto do livro. Então, desculpem, o avivamento bíblico é a obra do propósito redentivo de Deus sobre o seu povo, trazendo o seu povo à convicção de pecado, arrependimento, perdão e retorno à comunhão com Ele, retorno à aliança. Sempre é assim, irmãos. Sempre é assim. Você quer ver como isso é real no nosso contexto? Quando você peca, o que é que acontece? Qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? Se você é um crente temente a Deus e que ama o Senhor. Qual o seu primeiro sentimento? Você fica como? Você fica alegre, feliz? Não. O que é que vem logo em seguida, quando você peca? Convicção de pecado. E em seguida, arrependimento. Isso é avivamento. São características reais do avivamento de Deus no nosso coração. Ele continua agindo em nosso meio. Contexto do livro. O nome Abacuque significa abraçar para consolar. No contexto do livro, a gente pode entender que a profecia de Abacuque Deus está abraçando o seu povo, pelo clamor do profeta, para purificar o seu povo da apostasia que eles estavam tendo. Senhor Deus, abraça o teu povo. Tira o teu povo da apostasia. Não há qualquer informação a respeito da vida pessoal de Abacuque. O livro não traz nada a respeito dele. Sua profecia anuncia o castigo de Deus sobre Judá devido ao seu pecado. O Império Babilônico era a ferramenta que Deus usaria para purificar o seu povo do pecado e trazê-los de volta à sua aliança. Irmãos, olha que coisa aqui impactante. Olha que coisa impactante. Vai trazer uma nação pagã, idólatra, para poder ajuizar a outra. Você já passou pela experiência de alguém que nunca conheceu a Deus e lhe exortar? E você tomar um susto? Fulano, você está fazendo coisa errada. E você fez realmente coisa errada. E você, na hora vem à sua cabeça. Nossa, eu pequei mesmo. E quem Deus usou para isso? Uma pessoa ímpia. Você já passou por essa experiência? Eu já passei por isso. Essa experiência. E principalmente no trabalho. E você toma logo um susto. Como é que esse cara não é crente, ele está me exortando? Que é isso? Mas não, Deus está usando ele para trazê-lo de volta à sua comunhão, mostrando que você pecou, arrependa-se e volte. Irmãos, é assim que Deus age na nossa vida. A nação de Judá estava cega para o seu próprio pecado. Os falsos profetas proclamavam que estava tudo bem e que Deus não iria castigar o seu povo. Era o povo escolhido, era um povo santo, era uma nação diferente das outras. Essa era a mentalidade da grande maioria do povo de Judá e de seus profetas. Deus revela ao profeta que Judá havia apostatado da sua aliança. Essa era a realidade. E a boca de Abacuque era a boca de Deus. Nesse contexto, Abacuque clama pela intervenção de Deus para purificar o povo. Deus responde dizendo que enviaria os caldeus, que são os babilônios, para disciplinar e purificar o seu povo. Para Abacuque não era possível Deus usar uma nação pagã, ímpia, injusta, para purificar e disciplinar um povo mais justo do que a Babilônia. Olha a cabeça do profeta. Deus tornou igual Babilônia e Judá. Mesmo pecado.
Não fez diferença de nenhum dos dois. Mas para o profeta, para Abacuque, não. Judá era mais santa. Que na verdade não era. Era igual a Babilônia, naquele contexto ali. O capítulo 3, dos versos 17 a 19, Abacuque nos revela sua esperança na redenção de Deus em meio à desintegração dos elementos normais e previsíveis da vida. Essa frase não é minha. Essa frase aqui eu peguei lá, eu tirei da Bíblia NAA. Que frase? A desintegração dos elementos normais e previsíveis da vida. É isso que a gente vai ver aqui, né, nesse contexto aqui. A palavra-chave dos versos 17 a 19 do capítulo 3 são ainda, todavia, alegria, exultação e andar. Aqui no contexto do texto. O profeta está esmagado pelo temor devido à revelação de Deus nas declarações da sua aliança com Judá. O profeta toma conhecimento e entende a fidelidade de Deus em cumprir o que havia prometido em sua aliança. Está lá em Deuteronômio, capítulo 26. Com relação às bênçãos e às maldições, escritas no Pentateuco. Abacuque, depois de apresentar suas queixas ao Senhor, aí está nos capítulos 1 e 2, e se apavorar com a resposta de Deus por meio do seu juízo sobre Judá. No verso 16 do capítulo 3, sem mais argumentos em favor de Judá, e vencido pelo justo juízo de Deus, ele diz: em silêncio espero o dia da angústia. Irmãos, isso aqui foi naquela época e é uma palavra profética, escatológica para os nossos dias. O dia da angústia virá. Está próximo a acontecer. Jesus voltará para julgar a todos, a julgar todas as nações. E aí o cativeiro vai ser eterno para quem é descrente. Vai ser o fim, vai ser a eternidade no lago de fogo. Quem não é crente, quem é descrente. E esse dia chegará. E nós que conhecemos esse dia nos angustiamos com isso. Porque nós temos amigos, parentes, vizinhos que não conhecem a Cristo. E você testemunha, eles não estão nem aí com isso. Não estão nem aí. Não dão razão, não dão crédito às suas palavras. Mas esse dia virá, irmão, será um dia angustiante para eles, não para nós. E Abacuque aqui está num contexto aqui, espero, né, em silêncio o dia da angústia. Por que em silêncio, irmãos? Porque ele foi convencido do juízo de Deus. Ele foi convencido de que Deus estava vingando o seu povo por meio do juízo. Então eu não tenho mais argumento para me pôr diante do Senhor. O Senhor tem razão na tua justiça. Esse é o silêncio do profeta. E também é o nosso também, diante de Deus. Se a profecia de Abacuque acabasse no capítulo 3, verso 16, que é justamente o que está dizendo aqui, em silêncio espero o dia da angústia, seria o livro mais angustiante e desesperador de toda a Escritura. Se a profecia acabasse aqui nesse verso 3,16 aqui, irmãos, se o livro de Abacuque terminasse com a frase em silêncio espero o dia da angústia, o povo de Deus seria o povo mais angustiado, depressivo e sem esperança da face da terra. Que não tem escapatória. Não tem escapatória. Você vai ser ajuizado por Deus. Se o livro de Abacuque terminasse com a afirmação em silêncio espero o dia da angústia, levaria o povo de Deus a aproveitar a vida, a beber e a comer, pois amanhã nós vamos morrer. Como todo mundo está fazendo aí fora. Um povo, uma gente que sem esperança, na expectativa redentiva. A vida se limita ao aqui e agora. Se limita a essa realidade material. Então, para que esperar mais? Não, nós temos que curtir a vida aqui e da forma mais intensa possível. E gozar de todos os prazeres que ela oferece, já que a angústia nos aguarda. E não há esperança de mudança, de uma vida livre de tudo isso. O desfecho final do livro de Abacuque é algo inimaginável de maravilhoso. Apesar da desintegração de toda a normalidade em Judá, com a invasão devastadora da Babilônia,
Deus aviva a sua obra no coração do remanescente, para que ele veja a redenção de Deus. Irmãos, Deus não abandonou seu povo nesse caos que nós vivemos. Deus não abandonou seu povo nesse mundo ajuizado, nesse mundo do pecado, nesse mundo que está amaldiçoado pela sua palavra. A igreja, irmãos, é um oásis nesse mundo. O evangelho, irmãos, é um banquete que refrigera a alma. Está lá olha só que coisa linda aqui, nesse contexto aqui de juízo aqui de Deus. Olha que coisa linda aqui, né? O que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Agora, observa aqui o oásis agora, mas qual é o foco aqui? A lei do Senhor, a palavra do Senhor, nesse mundo de caos, de maldição, amaldiçoado por Deus. Olha só, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Nós estamos num mundo amaldiçoado pelo pecado, pelo juízo de Deus. E ao mesmo tempo Deus fala que esse homem que espera no Senhor, que ama a sua palavra, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. É uma planta vívida, viva, viçosa, verde, bonita, que dá no devido tempo o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, isso é a igreja, isso é a consequência do evangelho de Cristo, a sua palavra, quando nós cremos nela. Nesse mundo de caos, de depressão, de angústia que nós estamos vivendo aí. O livro de Abacuque começa revelando a podridão do pecado de Judá. Passa pelos juízos de Deus, destruindo Judá e termina na poderosa redenção do remanescente de Deus. Olha o percurso do livro. Que coisa linda isso aqui. Pecado, juízo e redenção. A história da humanidade. Os versos 17 a 19 do capítulo 3 são profundamente carregados da esperança redentiva de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Nós vamos observar, agora vamos aqui aos nossos pontos do nosso sermão. Nos versos 17 a 19, nós vamos observar aqui 2 pontos com relação à profecia de Abacuque. O primeiro, a desintegração da normalidade e da previsibilidade da vida, verso 17. Então, tudo vai desintegrar. Tudo vai sair da sua normalidade. Tudo vai perder a sua previsibilidade com o juízo de Deus. Segundo ponto, a certeza da redenção de Deus em meio à desintegração da normalidade da vida e da previsibilidade da vida. Então, nós temos aqui 2 realidades. Uma de juízo e outra de redenção. Promovida pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor. Isso deve nos impactar, irmãos. Vejamos aqui o primeiro ponto. A desintegração da normalidade e da previsibilidade da vida. Pastor, o que significa a desintegração da normalidade e da previsibilidade da vida? Vamos lá. Desintegrar é perder a coerência, separar, fazer perder o sentido real. Então, a desintegração é quando você perde o sentido real das coisas, da vida, da sua vida, da realidade, da normalidade das coisas. O que é previsibilidade? É a expectativa de crescimento, avanço e progresso de alguma coisa que você está fazendo. Você projetou, você trabalha... Não, eu tenho a previsão de, no final do ano, fazer uma viagem. Então, você trabalha com essa previsibilidade. Isso é previsibilidade, não só em viagem, mas em projetos na sua vida, na sua família, filho, educar filho, ter filho, tudo vai para os seus projetos pessoais de crescimento, de desenvolvimento profissional. Você prevê isso.
É um sonho. Então, isso no contexto aqui da profecia de Abacuque, isso se perde. Judá perde isso, essa coisa aqui. O verso 17 é uma realidade onde a desintegração da normalidade e previsibilidade do futuro de Judá, no contexto da história mundial, acontece. Eles perdem tudo isso. Deus, por meio do seu juízo, revelou ao profeta o efeito que a desobediência à sua aliança traria. Traria a total desintegração da nação. Eles perderiam o prumo. Israel é uma nação que tem sua economia baseada na agropecuária. A sociedade de Israel planeja e projeta o desenvolvimento da nação na normalidade da previsibilidade do agronegócio. Esse é o ponto aqui. E o que vai acontecer? Isso vai se desintegrar. A cena que Abacuque desenha do juízo de Deus para Judá é apavorante. Toda a sustentabilidade da nação será destruída. A agricultura e a pecuária serão totalmente arrasadas. Olha só. A figueira não vai florescer. A videira não vai dar fruto. A oliveira morrerá. Os campos não produzirão os grãos e pastos. As ovelhas serão mortas. O gado desaparecerá dos currais, também será morto. Então, o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Uma total desintegralidade da sociedade, da normalidade, da previsibilidade. É o caos mesmo. Provocada por causa do pecado da nação. Observe que esse contexto aponta para a desintegração e normalidade dos fatores que promovem a produção e o desenvolvimento da vida em Judá. É uma realidade aterrorizante, apavorante, desesperadora. É justamente isso que o juízo de Deus trará sobre Judá por meio da Babilônia. Isso é que é mais impactante ainda. Além do caos que vai acontecer, é uma nação ímpia que vai fazer isso. A lição que esta realidade nos revela é: a maldição da lei de Deus é desencadeada sobre a nação de Judá, sobre a vida de um crente, por causa da desobediência à sua aliança. Irmãos, acha que Deus mudou do tratamento dele? Não, irmãos. Deus não é só amor, não. A gente tem essa tendência. Não, ele é bonzinho. Ele é amoroso. Não estou dizendo que ele não é, não. Ele é. E eu afirmo isso, a palavra de Deus afirma isso. Mas ela também afirma. Ele é justo. Ele é santo. Ele é fiel à sua aliança. E o seu povo e a sua igreja estão aliançados com ele. Quebrou a aliança, é uma coisa automática. Vem a maldição sobre. Seja você, seja a nação, não interessa a quem. Porque ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Então Deus é amoroso, ele é justo, ele é fiel. A sua própria palavra, a sua pessoa. Ele, quando fez o pacto com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o texto diz assim: não vendo Deus alguém que pudesse jurar com ele nessa aliança, ele jurou por si mesmo. Abraão não jurou aliança com Deus, irmãos. Mas foi Deus quem jurou por Abraão a sua própria aliança. Porque Abraão não tinha condições de cumprir tudo. E nunca teve. E nem nós temos. Mas o fato é que ele é fiel à sua aliança. Ele fala no Pentateuco: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Eis que eu coloco diante de vocês as bênçãos e as maldições. Escolha as bênçãos. Atitude humana, a predisposição do homem em conhecer a Escritura e dizer: não, eu quero isso aqui. Dá-me força, Senhor, para poder seguir isso aqui. Agora observe como o profeta começa o verso 17. Ele inicia o verso com ainda, apontando que este tempo não chegou em Judá, mas virá com toda certeza, ainda que. O profeta sabe o que vai acontecer e sabe que a realidade vai ser duríssima para Judá.
É nesse contexto de total desintegração de Judá que ele revela como é viver por meio da fé bíblica. Ele diz no capítulo 2, verso 4, mas o justo viverá por sua fé. Não é pela fé dos outros, é por sua própria fé. Irmãos, fé é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2:8. É uma graça dada aos seus eleitos, ao seu povo, à sua igreja, aos seus escolhidos. Então, eu e você recebemos o dom da fé. Mas com que propósito Deus colocou a fé em nosso coração? Para que nós, ao conhecê-lo, confiemos nele, na sua palavra, na sua fidelidade, na sua justiça, na sua santidade, na sua redenção, nos seus propósitos. E caminhemos na nossa vida focados e crendo nisso. Observe que o verbo viverá, no contexto aqui do capítulo 2, verso 4, em nossa gramática, está no futuro imperfeito. Então, o justo deverá viver por sua fé em qualquer circunstância, confiando plenamente no Senhor. Esse é o nosso desafio. A fé do justo é a fé que é exercitada no contexto do ainda que tudo se desintegre e saia da normalidade da vida. É o nosso desafio, irmãos. Isto é, a fé do justo não está fundamentada nas boas circunstâncias, ou depende da normalidade da vida, ou ainda depende da integralidade dos nossos projetos, sonhos e desenvolvimento, ou ainda das bênçãos materiais de Deus. Nossa fé não pode estar fundamentada nesses aspectos, porque isso pode desaparecer de uma hora para outra. Se você for justificado por Cristo, qual é o fundamento da sua fé? As bênçãos materiais, seu conforto, seus projetos pessoais, sua conta bancária, seu sucesso, sua fama, sua saúde. Irmãos, tudo isso aqui pode ser tirado de uma hora para outra. E aí? Qual vai ser a sua resposta? Para você mesmo e para Deus? Porque ele pode fazer isso? Pode. Olha para a vida de Jó. O que é que Deus fez com Jó, irmãos? Como é que Deus provou a fé de Jó? Qual foi o instrumento que Deus usou ali para fazer isso? Usou quem para fazer isso? Deus usou quem para fazer isso, irmãos? Os seus anjos? Os seres angelicais, os seres celestiais? Não, ele usou quem para isso? Satanás, irmãos. Ah, pastor, não pode. Isso é absurdo. Não, eu não creio. Deus usou o diabo para provar a fé de Jó, irmãos. E olha o que o diabo fez na vida dele. Jó é um exemplo dessa total desintegração da normalidade, da previsibilidade da vida. Ele perdeu absolutamente tudo, até sua própria saúde. Mas qual era ali o cara que Deus estava dizendo para o diabo? Não era para Jó. E para mim e para você. O que era que Deus estava dizendo? O que é que Deus está nos ensinando ali, irmãos? O justo vive por meio da sua fé. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Qual foi o modo que Jó viu, entendeu, compreendeu os desígnios, os propósitos de Deus? Por meio de quê? Da instrumentalidade de Satanás na vida dele. Apenas não mate ele. É isso, irmãos. O que está acontecendo aqui com Abacuque, aqui na profecia de Abacuque? Deus está usando quem? A Babilônia para isso. O justo vive por sua fé, independentemente de qualquer circunstância, sejam elas boas ou desintegradoras da normalidade e previsibilidade. O justo mesmo, sofrendo o juízo de Deus,
sobre a sua nação, né, de uma forma apavorante e desadoradora. Ele confia que Deus está seguindo adiante com sua redenção e se alegra e exulta nele, pois ele é seu Salvador e Redentor. Olha o que ele diz aqui no verso 18. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque sofreu profundamente o juízo de Deus sobre o seu povo, mas ele viu que há um ainda que muda o curso da história em direção à redenção de Deus, em Cristo Jesus. Sua fé estava fundamentada na pessoa e na justa obra de Deus sobre o seu povo. Ele viu o caos e disse, não, ainda que, não, todavia, eu espero no meu Redentor, eu exulto, me alegro nele. Irmãos, isso é a prática de uma vida de fé. Isso é a nossa disposição de viver por meio da nossa fé. Não cheio de ai, mimi, ai, Senhor, ai, não pode acontecer comigo, ai, Senhor. Então, tudo você reclama, tudo você murmura. E você não percebe que Deus está ali, ó. Desenvolva a sua fé. Creia e confie. Submeta-se. Deus está vivendo a sua obra na sua vida por meio para dilatar a sua fé. E a gente fica murmurando a grande maioria do tempo e da vida. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ah, fulano não tem, eu não tenho. Ai, que dói aqui, ai, que dói acolá, ai, que eu não posso fazer nada, ai, que eu estou assim. Então, não é, irmãos, isso está acontecendo para que você acorde e desperte. E que avive a sua fé. E diga, Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu confio no Senhor. Segundo ponto, irmãos, a certeza da redenção de Deus em meio à desintegração da normalidade da vida. Irmãos, isso aqui é muito forte. Né? A desintegralidade da normalidade da vida, isso aqui, né, é como puxar o tapete, é como puxar o chão dos seus pés. E muita gente entra em parafuso, em depressão e perde o prumo da vida por causa de quando isso acontece. E crentes, irmãos, crentes. Irmãos, eu sei que não existe ninguém super espiritual. Nós somos fracos e frágeis, né? E a gente sofre, a gente padece como o profeta padeceu. O profeta sofreu naquele contexto. Ele deve ter chorado muito. Mas ele creu. Ele deu um passo além de que Deus iria transformar a realidade. Olha os versos 18 e 19, que coisa linda. Todavia, então aqui é uma mudança aqui de contexto, uma mudança de realidade profunda, radical. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, apesar de quê? De todo esse desastre que está no verso 17. Exulto no Deus da minha salvação. Então, Ele vai me salvar. E eu me alegro com isso. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Nesse caos que eu estou vivendo aqui. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. Olha aqui como é que o justo vive por sua fé. Vamos lá. Estes versos apontam para uma mudança de mente e de coração. O profeta sai da sua angústia, desesperança e aflição devido à situação da apostasia de Judá e o juízo de Deus sobre o seu povo. E ele é impactado pela palavra de Deus, seus olhos são abertos, e ele vê a misericórdia, a graça, a santa justiça e a redenção de Deus sobre o seu remanescente, ou o remanescente do seu povo. Esse contexto está no verso 16, diz assim, ó, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar no dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeste. Mas o que é de impactante aqui, irmão, nesse verso 16 aqui? Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi sua voz. Ele se revelou para mim.
O que deve nos impactar nessa realidade é a disposição de Deus envia em direção de Abacuque para consolar o seu coração e quebrantá-lo em sua presença, enchendo da esperança redentiva. Versos 18 e 19. Esses versos, 18 e 19, testemunham a mudança radical da mente e do coração do profeta. Esses versos apontam para a prática do justo viver por meio da sua fé, na pessoa e na obra de Deus. Esse é o foco de nós vivermos a nossa fé. A pessoa e a obra de Cristo. Observe nos versos 18 e 19 as principais palavras que saíram da boca do profeta, revelando a sua fé em Deus, a sua confiança no Senhor. Ele diz assim: eu me alegro no Senhor, diante desse cenário apavorante. Depois ele diz: eu exulto no Deus da minha salvação. É eu, é muito pessoal, essa convicção é pessoal. Então ele está exercendo aí a sua fé, a sua confiança em Deus. Eu me alegro nele, ele é a minha alegria, apesar de toda essa realidade. Ele é a minha salvação, ele vai me tirar desse contexto, ele vai me salvar desse contexto. Ele vai mudar essa realidade. Ele continua, ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Então está dizendo que ele é pessoalmente a sua fé sendo exercida. O Senhor é a minha fortaleza. É aquele que luta contra mim, aquele que me protege, aquele que me acolhe, que está junto de si, me consola das minhas dores, das minhas angústias. Ele é a minha fortaleza. Irmãos, quando você procura uma fortaleza? Quando você está bem da vida? Não. Quando você está mal, você está quebrado, você quer um lugar de o quê? De acolhimento, de proteção. Então Deus foi aquele que acolheu o profeta ali, abraçou o profeta, acolheu o profeta e o protegeu na sua fortaleza. E por fim, ele me faz andar altaneiramente. Isso aqui é impactante também, irmãos. Como é que eu vou andar altaneiramente no meio do caos? Dessa realidade apavorante, desesperadora, desanimadora da nossa vida e da nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje. O que é andar altaneiramente, irmãos? É andar vivendo a realidade, mas andar sobre a realidade. Não, Deus vai me salvar. Ele é a minha alegria, Ele é a minha fortaleza. Aí você andando por cima dessa realidade aí. O coração do profeta está transbordando de gozo e louvor a Deus, pois ele sabe que Deus é uma fonte inesgotável de graça, consolo, justiça, salvação, fidelidade e redenção. Os Salmos 25:5 e 18:46 fundamentam a fé de Abacuque, que declarou que Deus é o Deus da sua salvação, no verso 18. Diz o Salmo 18:46: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Olha aqui, fortaleza. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Parece que Abacuque tirou as palavras do salmista aqui, de Davi, do Salmo 18:46. Agora vamos observar o Salmo 25:5. Diz assim, o mesmo autor, Davi: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. O que é que nos impacta no Salmo 25:5? Duas coisas aqui interessantes para que o justo viva por fé. Primeira, guia-me na tua verdade. Abacuque foi aqui no verso 16: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. Deus está guiando o quê? Abacuque na sua verdade. Vai mais além aqui o Salmo 25:5. E, a segundo ponto, ensina-me. Ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Como é que o salmista afirmou, qual é a base para o salmista afirmar que Deus é o Deus da salvação dele? Primeiro, a verdade de Deus e o ensino de Deus. O que é que Deus está fazendo com Abacuque aqui? A mesma coisa. Ensinando Abacuque por meio do seu juízo, de que ele é o Deus da salvação. Observe que os versos 18
e 19 do capítulo 3 de Abacuque são uma repetição do Salmo 18, 46 e 25, 5. Isto aponta para algo maravilhoso da parte de Deus. Deus está renovando a fé de Abacuque por meio da fé de Davi. Abacuque deve ter lido os Salmos, irmãos. Deve ter acesso a isso. Ambos os Salmos são escritos por Davi. O Salmo 18 é um hino de vitória, por Deus ter salvo a sua vida dos seus inimigos. Aqui é o contexto do Salmo 18. O Salmo 25 é uma oração pedindo auxílio de Deus, onde o rei passava por perseguição e Deus, o livrou dos seus inimigos. Deus o atende e o salva das mãos dos seus perseguidores. Mas Deus sempre vindo em favor do seu servo. Tanto em Abacuque como neste salmo, é Deus quem vem em favor dos seus servos, libertando-os e salvando-os das suas mais diversas situações. Em ambos os contextos, Deus se revela como Deus da salvação dos seus servos, de um modo geral, do seu povo. Abacuque sabia que em breve o juízo de Deus viria sobre Judá, por meio da Babilônia. Ele sabia, do estrago que iria acontecer, na sua terra, na sua sociedade e nas suas famílias. Eles perderiam a posse de tudo. Em meio a toda esta realidade, o profeta afirma: exulto no Deus da minha salvação. No contexto do verso 18, a salvação significa libertação, resgate, principalmente resgate físico, e muitas vezes traz a ideia de salvação espiritual, escatológica. O nome Jesus é uma forma contraída da palavra salvação, no verso 18. Isso está em Mateus 1, 21, que diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É algo aqui escatológico. Ele apontava para a salvação final de Deus, não só a salvação local. Desculpe, irmãos. Mas também a salvação escatológica. Não podemos passar por cima da afirmação de Abacuque no verso 18. Exulto no Deus da minha salvação, sem olhar para Jesus, para Cristo, como o perfeito Salvador, Redentor de Deus para o seu povo, como Salvador dos pecados do povo de Deus. Abacuque era um pecador e confessou seu pecado no verso 16. No verso 18, ele olha para Deus como seu Salvador, como aquele que salva dos seus pecados e o faz andar altaneiramente, sem a escravidão do pecado. Aí você pode pular, porque o pecado lhe prende, lhe amarra, lhe consome. No verso 19, o Abacuque declara que é Deus quem o fortalece e apruma seus pés para andar retamente. Perguntamos, depois de caminhar no livro de Abacuque, perguntamos, enfim, como o justo viverá por sua fé? Abacuque responde no verso 19, dizendo o seguinte: assim como a corça pode andar pulando sobre os montes e rapidamente por uma floresta escura, o profeta poderia andar no meio das circunstâncias adversas, por meio da sua fé no Deus da sua salvação. A relação aqui, irmãos, de viver pela fé é viver confiado nas promessas e na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O verso 2 e 16 do capítulo 3, Abacuque revela o fundamento para o justo viver por meio da sua fé na pessoa e na obra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, confiando plenamente em seu propósito redentivo, independente das circunstâncias. Esse é o final do livro. Por isso que o justo vive por sua fé. Conclusão, irmãos, da nossa exposição do livro de Abacuque. O profeta testemunhou o juízo de Deus sobre Judá e a Babilônia de uma maneira clara e vívida. Deus mostrou a seu servo que o avivamento de sua obra viria no meio do seu juízo sobre Judá. Ele revelou sua glória
seu resplendor e seu poder para o seu povo e as nações. Contudo, Judá não considerou sua aliança com o Senhor. O profeta, depois de queixar-se com Deus, é quebrantado de tal maneira, né, ao ouvir a sua voz, que se prostra diante dele, confiando e submetendo a sua vida ao propósito redentivo de Deus. Isso é viver por sua fé. Ele conclui o seu livro dizendo como o justo vive por meio da sua fé no Senhor. Quais aplicações esse livro ou esse texto nos ensinam para a nossa vida prática? Vejamos aqui algumas. Primeira, orar pedindo que Deus avive sua obra no meio do seu povo. Não da forma que você deseja ou espera, mas da forma que Deus quer avivar. 2, viver, né, por nossa fé, confiando na justiça e na esperança da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. 3, clamar a Deus que nos ensine a ouvir a sua palavra, para termos mais entendimento e conhecimento sobre a sua pessoa, para vivermos por meio da nossa fé, nesse contexto do nosso mundo no dia de hoje. 4, entender que Deus não tem a obrigação de responder nossas orações conforme esperamos que Ele responda. Ele vai responder sempre segundo os seus propósitos redentivos. 5, não pense que Deus está indiferente às injustiças praticadas por seu povo e pelas outras nações. Ele não está. Tanto o seu povo como as outras nações receberão o seu justo juízo. A sua nação e o seu povo para o arrependimento e as nações impenitentes para a sua condenação. 6, não pense que Deus retarda o seu juízo sobre o seu pecado. Aí é coisa individual. Ele não está sendo indiferente com o seu pecado. Ele está lhe dando tempo para que você se arrependa e se volte para Ele, antes que venha o seu juízo. Sua longanimidade trabalha sobre o mover do seu juízo. 7, não seja indiferente ao pecado de injustiça, idolatria, imoralidade do seu país, da sua nação, dos seus amigos, do seu próprio. Clame a Deus por sua justiça. Mas não se espante se Ele levantar os anjos do inferno para levar a sua nação, a sua vida ao arrependimento. Não se espante com isso. Ele está fazendo isso aqui justamente com Judá. E por fim, irmãos, a última aplicação. Ame o Senhor de todo o seu coração. Se submeta à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que esta vontade seja completamente contrária à sua vontade. Irmãos, é um livro fantástico. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nos alegre e que nos ensine a viver por meio da nossa fé, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de total caos, total desintegração social, familiar, econômica, política, sabe, moral e ética. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e firmes e não nos submetermos a isso, né, e sermos como Abacuque, ainda que, todavia, eu exulto no Deus da minha salvação, que me faz andar altaneiramente. Ele é a minha fortaleza.